Existem muitos casos marcantes no Reddit, tanto para uma causa boa quanto para uma causa ruim. A grande maioria desses casos que eu já comentei em algum vídeo foi um caso ruim, um caso bem perturbador e pesado. Mas dessa vez não vai ser. Dessa vez vai ser um usuário que realmente foi ajudado pela comunidade. Esse é um caso que muita gente que utiliza o Reddit, principalmente mais pro lado da gringa, já deve ter conhecido. Porque é uma história onde um usuário de lá foi perguntar em uma comunidade de conselhos legais sobre o suposto proprietário do apartamento dele que estava entrando na casa dele e deixando post-its com anotações escritas, e o usuário queria saber como ter um respaldo legal para chamar a polícia para isso, sendo que ele não tinha prova nenhuma do que estava acontecendo. Na verdade, ele nem tinha certeza se era realmente o proprietário da casa dele. Podia ser qualquer vizinho, mas a única pessoa que podia ter a chave seria esse tal proprietário. É desse post feito pelo R. Bradbury e tudo que vai se seguir a partir disso que eu quero contar para vocês hoje. Então, tudo começa com o seguinte texto. No dia 15 de abril de 2015, encontrei um post-it amarelo com uma caligrafia que não era minha, na minha mesa. Nele havia um lembrete sobre algumas tarefas que eu precisava fazer. Tarefas sobre as quais eu literalmente não contei a ninguém. Achei estranho, mas decidi que talvez tivesse feito aquilo enquanto dormia. Talvez meio acordado, meio sonâmbulo, e por isso a letra parecia diferente. Joguei fora e não dei muita importância. No dia 19, encontrei outro post-it, colado na parte de trás da minha cadeira, com a mesma caligrafia do anterior, dizendo para eu me certificar de, abre aspas, salvar meus documentos, fecha aspas. Fiquei assustado, mas não havia sinais de arrombamento. Então, instalei uma webcam voltada para minha mesa e usei um aplicativo de segurança para gravar sempre que detectasse movimento. No dia 28, acordei e encontrei mais um post-it. Dessa vez, dizia: o proprietário não está me deixando falar com você, mas é importante que a gente converse. Imediatamente fui verificar a pasta da webcam no meu computador, mas não havia nada gravado da noite anterior. E percebi que a lixeira do computador havia sido esvaziada, algo que eu com certeza não fiz recentemente. Isso indicava que alguém havia notado a webcam e apagado os arquivos. Eles eram salvos diretamente em uma pasta na área de trabalho chamada webcam. Hoje, 1º de maio, encontrei outro post-it, dessa vez do lado de fora da minha porta, sem nada escrito. Notei também que havia post-its em várias outras portas do prédio, todos em branco, de cores diferentes. Eu tenho algum recurso legal nesse caso? Não tenho provas além dos post-its, mas eles foram escritos com a minha caneta e nos meus próprios papéis. Então é possível que pareça que eu mesmo os fiz. Se eu chamar a polícia e eles não conseguirem determinar uma fonte externa, isso pode me causar algum problema? Só quero ter certeza de que não vou estar desperdiçando o tempo de ninguém. Devo falar com o proprietário do apartamento? Ou com outros moradores do prédio? Aí depois de pouco tempo dele ter feito essa postagem, ele adicionou uma coisinha que ele descobriu. Peguei uma carta que recebi do meu proprietário quando me mudei e a caligrafia é idêntica. Isso poderia contar como prova? E assim, de acordo com o que ele estava falando, toda a história estava muito estranha. Muitas pessoas começaram até a dizer que provavelmente devia ser sonambulismo, mas como alguém sonâmbulo realmente pegaria uma caneta, escreveria no papel ou até mesmo apagaria imagens da câmera que ele colocou para gravar ele? Sonâmbulo dificilmente faria isso. Só que em questão de 1 hora, surgiu um usuário com uma ideia poderia ser uma ideia muito extrema para muitos, porque ele ia mencionar que podia ser um problema de saúde mental que estava acontecendo. Mas esse problema surgia por causa de outra coisa que o usuário falou. Esse cara que vai falar o seguinte texto é do Kakerlark, e ele diz o seguinte: você parece ser sincero nessa postagem. Isso não soa como o enredo de um conto do Ray Bradbury. Pra quem não sabe, eu não sabia, o nick do cara que fez a postagem dos post-its aí, ele é o nome de um escritor que ficou muito famoso no século 20 e 21. Ele escreveu vários gêneros, ficção científica, horror e fantasia. Então, já que é Reddit, muita gente é simplesmente anônima, podia ser só uma história falsa, criar uma história ali por puro entretenimento, mesmo que fosse uma comunidade séria. Mas a história não parecia ter nada disso, então o Kakerlark foi responder de maneira séria também. Ele continua: é possível que o proprietário do AP esteja deixando bilhetes dentro do seu apartamento, mas eles não fazem muito sentido dentro do contexto que você descreveu. Também é provável que você mesmo esteja escrevendo os bilhetes, mas esteja se esquecendo disso. Você costuma usar post-its como lembretes em outras áreas da sua vida ou trabalho? Sim, isso pode ser uma questão de saúde mental. Você pode estar passando por algum tipo de transtorno dissociativo, ou pode ser um problema físico.
você mencionou que tem um quarto muito estreito e sem janelas. Na postagem do R. Bradbury que eu contei pra vocês, não tinha nada escrito que ele tava no quarto apertado, mas isso é porque entrando na conta do usuário, em alguns posts antigos, lá em 2015, ele meio que fala isso, meio que fala que o quarto dele era mais apertado do que deveria, e tem vários usuários do Reddit que tem essa mania de entrar no histórico da pessoa que tá fazendo a postagem, principalmente pra saber se ela tá zoando ou não, se é um troll ou não. Então isso foi algo normal, foi daí que ele tirou a conclusão, que o quarto do usuário R. Bradbury podia ser um quarto menorzinho, mais fechado ali. Continuando a história. Há alguma chance de você não estar recebendo ventilação suficiente enquanto dorme? Ou de haver um vazamento de monóxido de carbono no prédio? Um detector de monóxido barato, que de qualquer forma é algo que você deveria ter, é uma maneira rápida de descobrir. Com isso, você também teria dores de cabeça muito fortes. E assim, você conhece seu próprio histórico médico e psicológico e suas outras experiências. Se acha que esses incidentes podem ser você mesmo escrevendo bilhetes para si, não há vergonha nenhuma em procurar alguém qualificado para dar uma opinião. Aqui no Brasil já não é tanto comum, mas lá fora é muito normal você ter um detector de monóxido de carbono porque eles lidam muito com isso. Eles têm aquecedor, eles têm lareira e muita coisa que mexe com monóxido de carbono e que pode realmente vazar na casa inteira. E principalmente na casa deles, que é feito daquele material extremamente fraco, que é o drywall, qualquer coisinha do tipo, além de obviamente o próprio monóxido fazer mal para sua saúde, qualquer explosãozinha vai destruir, acabar com a casa inteira. Então o detector de monóxido é algo muito barato e que tem na maioria das casas e apartamentos de lá fora. A gente por aqui não tem tanto esse problema. Quando o Clark faz essa resposta pro R. Bradbury, o R. Bradbury, uns 30 minutinhos depois, bem rápido, ele fala o seguinte: eu tenho tido dores de cabeça muito fortes. E, na verdade, eu já tenho um detector de monóxido de carbono. Acho que devo tirar ele da caixa e ligar logo. Essa foi uma das únicas coisas que ele respondeu nesse post. Então parte da resposta do Clark já estava certa. Ele estava sofrendo com dor de cabeça estranha. E aí que 7 horas depois, o R. Bradbury faz uma atualização no mesmo subreddit, da mesma comunidade Conselhos Legais, dando novas notícias de qual que estava sendo a situação dele. E o que está dito na atualização é o seguinte: obrigado a todos que enviaram sugestões e deram conselhos sobre como proceder, especialmente aqueles que me recomendaram o detector de monóxido de carbono, porque quando eu liguei um no quarto, ele marcou 100 ppm. Aí eu pesquisei o que era 100 ppm e é partes por milhão de monóxido de carbono e é um nível no qual sintomas leves como dor de cabeça, tontura e fadiga podem aparecer em poucas horas e apresentam risco de saúde em pouco tempo. Não só isso, como a exposição prolongada a 100 ppm de monóxido de carbono pode causar danos ao coração e ao cérebro. Essa concentração é perigosa e significativamente mais alta do que os níveis considerados seguros para humanos, que geralmente ficam abaixo de 35 a 50 ppm durante um período de 8 horas. Então o usuário R. Bradbury, ele estava sendo intoxicado por monóxido de carbono a 100 ppm por muitos e muitos dias. E ele só foi descobrir isso, só foi ter essa ideia por causa do comentário do Clark. Ou seja, aqueles post-its que estavam surgindo com várias escritas, ele estava realmente tendo um episódio dissociativo da própria pessoa por causa desse envenenamento de monóxido de carbono. Por causa desse post de atualização, algumas pessoas acharam estranhas algumas partes da história. Então o usuário foi responder mais coisas que ele descobriu por causa desse episódio que ele estava tendo. Primeiro, as pessoas perceberam que no post original o R. Bradbury falou que ele colocou uma câmera para gravar, mas não gravou ninguém. E ele acordou no outro dia com tudo apagado. E aí as pessoas questionam isso e ele fala que na verdade ele só colocou a câmera, mas nunca colocou para gravar. Ele tinha até criado a pasta de onde ia as gravações, mas nunca realmente ligou a câmera. E aí quando foi no outro dia, ele foi ver a pasta, tava sem nada, e ele pensou que alguém tinha ido lá e apagado todos os arquivos de gravações que tava na pasta. Mas isso nunca tinha acontecido. E agora sobre outra coisa que ele falou, é que ele achou uma carta do proprietário do apartamento, onde ele viu a escrita do proprietário com a mesma escrita que estava nos post-its que ele estava encontrando. E as pessoas também foram questionar, então, como que esse episódio estava acontecendo, por que essas letras eram iguais. E o usuário respondeu que, depois de olhar melhor, percebi que a caligrafia realmente não bate. Mas os dois documentos estavam na mesma mesa, junto com vários papéis digitados, e esses post-its mais as cartas, a caligrafia desses papéis é como se fosse muito parecida. Além disso, nem era uma carta do meu proprietário do apartamento, era uma carta da minha mãe. Essa é a única explicação pra mim que é meio estranha. Ele tinha uma carta que vinha da mãe dele e
não era do proprietário, como que ele confundiu que era do proprietário? Beleza, ele tava até tendo episódio de Estácio Ativo, mas confundir a carta da mãe e pensar que a carta tinha a mesma escrita dos post-its ainda fica uma explicação meio dúbia, pelo menos pra mim. Então uma coisa que a gente pode ver e pesquisar e ouvir de especialistas é se esse monóxido de carbono realmente pode fazer com que pessoas tenham esses episódios dissociativos a ponto de conseguir escrever coisas com sentido e a pessoa não lembrar depois. Mas eu vou chegar nesse ponto. O que importava agora nessa situação, considerando que era real, com o que o Ray Bradbury tinha descoberto, ele tinha que fazer alguma coisa. Então um usuário comentou: sério, você teve envenenamento significativo, ainda que em nível baixo, por monóxido de carbono, a ponto de estar apresentando comprometimento de memória? Você precisa procurar um neurologista o quanto antes. Há uma possibilidade real de que você precise de testes neuropsicológicos e de reabilitação neurocognitiva. E o usuário, um pouco mais à noite, ele respondeu: olá, estou escrevendo para você do hospital. Obrigado pela preocupação. Como não dormi lá durante a noite, na minha casa, na verdade me sinto muito melhor hoje. Mas sim, tô absolutamente tomando todas as precauções. Ou seja, tudo acaba bem, mas ainda fica aquela pulga atrás da orelha. Tudo isso foi real? Tudo isso faz sentido? Monóxido de carbono pode realmente causar esses episódios? Então primeiro vai uma opinião minha. Normalmente, essas histórias completamente falsas, elas podem acabar se arrastando mais do que deveriam, mas pelo usuário em si, pelo Ray Bradbury, essa história acaba aqui. Então ela não leva a lugar nenhum, ela não tem nenhum marketing por trás, nada assustador, nada super macabro, nada fazendo que o Ray Bradbury sumisse pra sempre. Na verdade, ele continuou fazendo as postagens dele normalmente, só que em outros subreddits, nunca voltando a esse assunto e nem ficando famoso, nem nada. Continuava completamente anônimo. Então por essa parte, não parecia nada falso. Agora sobre a opinião de especialistas, eu encontrei um podcast onde uns 3 anos depois, onde eles foram revisitar essa história e procurando mais, tanto os usuários, o Ray Bradbury e o Kakerlak, que fez a resposta recomendando que poderia ser monóxido de carbono, quanto especialistas de qual era a opinião deles. O podcast é chamado Endless Thread e eles escrevem o seguinte: Deborah Blum, usuária do Reddit, diretora do Night Science Journalism Program no MIT e autora do livro The Poisoner's Handbook, diz que a explicação envolvendo o monóxido de carbono faz sentido. Quando questionada sobre os sintomas de uma intoxicação leve por monóxido de carbono, Blum explica: você pode ter dores de cabeça, pode se sentir um pouco mais lento do que o normal e, dependendo do nível de exposição crônica, pode até ficar mentalmente confuso com algum comprometimento cognitivo. Blum acrescenta ainda que, como o envenenamento por monóxido de carbono envolve privação de oxigênio no cérebro, é possível que ocorram alucinações. Ou seja, sim, é passível do que aconteceu com o Ray Bradbury ter sido verdade. O próprio Ray Bradbury não aceitou dar entrevista nenhuma, mas o Kakerlak, que fez a recomendação que podia ser monóxido, ele aceitou. Ele é um carinha chamado Roach na vida real, e ele deu uma informação muito louca da vida dele. O motivo do Roach ter recomendado que era monóxido de carbono pro Ray Bradbury foi que aconteceu um episódio parecido com ele. E esse acontecimento com ele diz que foi o seguinte: ele quase matou a si mesmo, a esposa e ao cachorro sem querer, depois de deixar o fogão ligado em seu barco onde moravam, o que fez com que monóxido de carbono mortal inundasse o interior do barco. Se ele não tivesse deixado aberta uma janela, as coisas poderiam ter sido muito piores. E esse é o motivo do Roach ter ligado a situação do monóxido de carbono com o Ray Bradbury. Ainda assim, fica uma pergunta. Tá bom, essa é a história dele, mas e se tanto o Ray Bradbury quanto o Kakerlak, que fez a resposta, eles fossem a mesma pessoa e eles estivessem criando tudo isso e toda essa historinha que ficou famosa no Reddit? Porque não tem como confirmar 100%, além de simplesmente confiar ou não. Mas essa história é um tão clássico do Reddit e aconteceu de forma tão casual que o próprio Kakerlak fala que, se fosse ele inventando essa história, ele teria arquitetado vários arcos diferentes, com começo, meio e fim, e estendido muito mais o que estava acontecendo. Mas isso nunca aconteceu, a história é realmente bem simples, no geral, mas é isso, no final tomem cuidado com qualquer tipo de risco, envolvendo alguma coisa vazando, algum gás carbono dentro da sua casa. O próprio Roach, o Kakerlak, aconteceu com ele dele deixar simplesmente o fogão ligado e quase ter matado ele e a própria família. Dei uma pesquisada mais para saber sobre como evitar essas coisas, sintomas e os riscos envolvendo tudo isso. Sempre bom se informar cada vez mais sobre essas coisas. Espero que tenham gostado do vídeo. Me seguem lá no Instagram. Eu sou o Rintune e até a próxima. Tchau!